Boa noite, está no ar mais um Conexão. Hoje, você viu só, Chapolin, os sétimos aqui em forma reduzida no Conexão. Bem reduzida, né? Boa noite, Chutes, tudo bem com você? Tudo ótimo, boa noite. Prazer tê-lo aqui no Conexão, o Giovanni também, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certinho, E o nosso... Então, o Denis é o seguinte, a mãe dele, os pais dele, inclusive, estão se perguntando uma hora dessa, se meu filho está estudando lá no NASP, no nosso instituto, ou está trabalhando na Novo Tempo. Ela já não sabe, porque toda hora que ela liga a televisão, Denis está aqui. Denis, muito obrigada, viu, por topar aí essa... Obrigado, parceria sempre com Conexão. Aí, os amigos. Os convites, né? Os convites. Já Convido os amigos. Inclusive, hoje a produção está mais feliz. Eu senti uma felicidade hoje na produção que eu não tinha visto nas outras semanas. Não sei porquê, né? Mas vamos lá. Ó, gente, isso aí é coisa do Chapolin, não tem nada a ver com isso, viu? Agora, você pode participar e interagir conosco em nossas redes sociais, o nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Twitter também, @PGConexão. Lembra de usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão sem acento. E tem o nosso Instagram também, que é igualzinho ao nosso Twitter, @PGConexão. Tem vídeos aqui, ó, as palhinhas dos nossos músicos, você só vai conseguir acompanhar através do nosso Instagram. Então, seja o nosso seguidor. Chapolin, tem recado especial, né? Tem sim, Luciana. O primeiro é o novo lançamento da gravadora Novo Tempo, o DVD 360 do Arautos do Rei. Inclusive tem uma música do Pedro Valência, que é Tenho Paz, que eles fizeram um clipe, está muito legal. É um material desenvolvido para os jovens, está muito bacana, vale a pena adquirir, viu? E temos aqui o nosso presente também, Luciana. Está aqui para o Thiago, isso aí. Olha só, você pode adquirir esse material inteiramente gratuito. Entra no nosso site, no link aí embaixo na sua tela que está aparecendo. Faça o seu cadastro e você vai receber inteiramente gratuito na sua casa. Mas se você não gosta mais de ler, você é daqueles caras assim, internautizados, não sei se existe a palavra, mas se você não gosta de ler livros, você gosta de ler pela internet, você pode instalar o aplicativo agora no seu smartphone e você vai ter esse conteúdo também gratuito. E claro, não podemos deixar de falar da nossa parceira, a revista Conexão 2.0. Se você quer fazer a assinatura, é só acessar o endereço que está aparecendo na sua tela agora, conexão20.com.br. Faz sua assinatura. Esse portal ele é atualizado diariamente, tem muitas coisas legais, pesquisas e matérias interessantes que você pode estar acessando também para tirar aí suas dúvidas e curiosidades também sobre várias coisas, né, Chapolin, do universo jovem e tal. Na verdade, a revista Conexão ela tem trabalhado os assuntos que a gente aborda aqui no programa Conexão também. É uma grande parceira. Nesse trimestre é uma revista dividida por 3 meses. A cada 3 meses, uma edição nova. E essa edição fala sobre criacionismo. Está muito bom. Muito bom mesmo. E hoje no Conexão vamos falar sobre um assunto sério. Hoje vamos conversar sobre pornografia. Eu estava fazendo uma pesquisa e uma matéria me chamou a atenção. Essa matéria trouxe uma pesquisa. A maioria dos jovens considera que a pornografia na internet é danosa, diz pesquisa. Olha só os dados que essa pesquisa traz. Pelos dados, 8 em cada 10 jovens entrevistados sentiram que era muito fácil de ver acidentalmente imagens explícitas ao navegar na internet, enquanto 72% disseram que a pornografia levou a visões pouco realistas sobre o sexo. Como sinal de novos tempos de smartphones e seus aplicativos de mensagens instantâneas, 46% dos entrevistados disseram que o envio de fotografias e vídeos sexuais ou nus era parte do seu cotidiano. E para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui hoje à noite o pastor Tiago. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao nosso Conexão, primeira vez aqui com a gente. Obrigado pelo convite. O pastor Tiago, ele é pastor do NASP, né, que é uma das nossas universidades aqui no estado de São Paulo, que inclusive os meninos estudam lá também. O Chutes faz o curso de teologia, né, Chutes? E o Giovanni... Eu faço rádio e TV. Rádio e TV, né? Nosso futuro colega aqui na TV Novo Tempo. Se preparando para isso. O pai dele, inclusive, só para contextualizar, o pai do Giovanni é o professor pastor Laerte Lanza, apresentador do programa Anjo da Esperança. E eu descobri semana passada que o Giovanni cantava. Assim, eu não sabia, não fazia ideia. E o menino canta demais, viu? Canta muito, né? Parece um passarinho cantando, mas canta demais, viu? O pastor Laerte Lanza tem uma voz bonita e o Giovanni puxou, assim. Só que o pastor Lanza é mais baixo, né? E o Giovanni mais tenor, né? Mais agudo, isso. Mais agudo. Legal. Pastor, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Recebo também aqui a psicóloga Thalita, sexóloga também. Boa noite, Thalita, tudo bem? Boa noite, Lu. Muito bom estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Agora, essa pesquisa, ela traz um dado alarmante de que a pornografia é um conteúdo acessado, que tem muitos acessos, né, na internet. Você tem ideia do percentual?
Olha, isso varia, assim, depende se você for considerar e-mail, se você for considerar download, se você for considerar visita a sites, né? Mas, em média, pelo menos 25% dos acessos que se faz por dia é para conteúdos pornográficos. Então, isso é bastante. É um número percentual muito considerável. alto, né? Agora, o pastor Tiago estava falando também que a cada segundo, quantas mil pessoas acessam pornografia? A cada segundo, 30 mil acessos em conteúdo pornográfico na internet, né? Cada segundo, então, tem 30 mil pessoas ou 30 mil computadores ligados em pornografia. Agora, vamos começar assim. Por que a pornografia ela é tão estimulante, né? Principalmente na fase jovem? Eu acho que tem tudo a ver com o momento de descoberta, com o momento de você descobrir sensações e emoções diferentes que seu corpo vai produzindo, né? Claro que eu acho que, embora a gente fale muito de sexo e role muita pornografia, eu acho que a gente ainda é muito reprimido, porque se a gente fosse realmente assim mais instruído no bom sentido, a gente não precisaria acessar uma coisa com tanta frequência. Então, na verdade, fica uma grande interrogação, né? As pessoas acessam muito, mas, na verdade, muitas vezes é uma visão distorcida e muitas vezes não estão felizes também com a vivência da própria sexualidade. Às vezes pode soar como algo liberdade, né? Você ter acesso à pornografia, mas, na verdade, está sendo encobre uma grande repressão, né? muitas vezes também. E tem um lance cultural também, porque a pornografia quase que faz parte desse rito de passagem do menino que sai da infância e vai para a vida adulta. E todo mundo, os amigos estão vendo isso, todo mundo vai vivendo isso. Então, assim, passa a fazer uma parte cultural desse período de adolescência de quase todos os meninos, né? Principalmente meninos. Uma cultura machista também, que às vezes até o próprio pai incentiva, né, com que o menino para afirmar a sua masculinidade, você precisa ter acesso, você precisa conhecer. Sim, isso não incentiva não ver mal. Isso. Que também às vezes não vê nenhum problema no filho ter acesso a uma coisa ou outra, a ver. E até o pai não tem nenhuma dificuldade em oferecer isso ou simplesmente ficar tranquilo e achar extremamente natural o filho ter acesso a esse tipo de material. É que na cabeça de alguns pais, assim, eu tinha até um amigo meu que eu lembro que o pai dele comprava, né, esse tipo de material, assim, de pornográfico. Impresso, né, exatamente, na época revista. E dava para ele. E eu acho assim, o que ele falava e o que eu ouvi o pai dele falando assim, é melhor meu filho pelo menos ver isso do que ir para outro caminho, entendeu? Essa preocupação eu acho de muitos pais, né? De afirmar a masculinidade, né? Exatamente, não só isso, mas também como levar o filho em ambientes que, né, não são adequados e tal. Porque a visão é mais ou menos essa, é melhor que veja isso do que, né, ir para um outro caminho. Exatamente. Tem muito preconceito, mas assim, hoje a gente também tem muita mulher acessando pornografia, né? A incidência é mais ou menos assim, para cada 5 homens, uma mulher acessa a pornografia. Isso também tem aumentado bastante, tem crescido bastante. E o acesso cada vez mais de forma precoce. Então, os dados indicam que mais ou menos por volta dos 11 anos, uma criança já teve acesso a conteúdo pornográfico facilmente. Imagina 11 anos. E falando das mulheres, tem uma pesquisa que eu acho interessante pensar que é muito mais estimulado para os homens, né? A pornografia é feita pensando no público masculino. Mas, falou, né? 25% a 33% das mulheres são as usuárias, mas apenas 2% das mulheres que assinam sites, são assinantes de sites e outras coisas pornográficas. Então, isso dá uma ideia que tem muita gente vendo, mas ainda a mulher ainda tem aquela não sei, uma reserva de se comprometer, uma talvez vergonha. Porque a sociedade aceite com mais facilidade com que o homem consuma esse tipo de material, né? A mulher, às vezes, é mais reservada ainda. E a gente não pode esquecer também que, assim, a pornografia, originalmente, ela veio de mecanismos de prostituição. Sim. Então, na verdade, a mulher, nesse esquema, ela sempre foi muito vista como objeto, né? Como algo a ser consumido, a ser comprado e tal. Então, hoje você tem movimentos feministas que lutam contra essa visão da mulher como objeto, né? Mas, de certo modo, eu acho que principalmente no Brasil, a gente convive muito bem com isso. Porque se você fala para uma mulher que também não é importante ela se sentir, né, muito sedutora e muito atraente, você não está falando a realidade de um país como o nosso, né? Pensando nessa coisa toda, é interessante ver como as coisas mudaram, e hoje tem essa questão do livre acesso, né, que está falando por que é tão estimulante, porque está muito perto. Eu me lembro, por exemplo, assim, da minha adolescência, amigos e tudo mais, tal, quando a gente, na minha época de escola, a gente não tinha internet ali fácil. Então, era sempre acidental, era
tudo era feito muito velado e tinha que alguém ir comprar uma revista ou tinha que achar alguma coisa assim. Era um negócio muito difícil. Mais difícil, né? Hoje, o menino não tem a mínima dificuldade, porque não existe restrição. A internet pergunta a sua idade, você pode responder a idade que você quer. A maioria das redes sociais, elas são feitas para maiores de 18 anos, exatamente porque tem a possibilidade de veicular material erótico ou pornográfico, mas não existe um controle sobre isso, né? Você tem aí, no Twitter, você pode ter tudo que você quiser, você pode postar uma foto de tantas coisas e não tem o controle de quem é. O Secret agora, né? O aplicativo Sim. por aí que roda mensagem. Você não precisa se identificar, Você não precisa né? nem se identificar. Então, tem imagem pornográfica rolando anônimo. lá, o menino vai passando a timeline e está lá, no acesso. Então, acho que isso também torna também estimulante porque está muito perto, né? Agora, é preciso diferenciar o que é erótico e pornográfico, né? A gente precisa diferenciar essas duas... Tem uma linha muito tênue entre essas duas coisas. Então, o que elas têm de central é que as duas estão relacionadas a sexo. Agora, a gente considera o que é pornográfico aquilo que mostra de forma muito explícita, né, o sexo, a relação sexual, e basicamente assim com o intuito de realmente levar a uma excitação, a levar a uma prática sexual. Quando você fala de algum componente erótico, então você está falando de alguma coisa que muitas vezes tem um cunho artístico, né? um nu artístico, que tem, às vezes, uma outra intenção que não necessariamente né, a prática sexual. Então, você vê erotismo em pinturas, em obras de arte, em esculturas, e isso não necessariamente fere a pessoa. E é linha tênue, por quê? Porque isso... muitas vezes pode ser interpretado de uma forma por uma pessoa ou não. Né? Quer dizer, o que me choca, às vezes, não vai chocar outra pessoa. Né? Agora, será que o erótico ele pode ser ponte para a pornografia, pastor Tiago? Eu acredito que depende do momento da vida. Porque o menino que tem contato, pensando, por exemplo, eu me lembro que no passado tinha aquelas mulheres que vendiam catálogos, né, de revista, que vendia lingerie, não sei o que lá e tudo mais e tal. E eu me lembro de amigos que roubavam a revista da mãe porque era o que ele tinha de estímulo sexual, entendeu? Era o que ele tinha de estímulo sexual para aquele momento. E, obviamente, isso fez com que o interesse, até uma coisa a gente vai acabar falando sobre isso, que a pornografia tem essa questão de, como todo vício sexual, de exigir cada vez mais. Como todo vício, né? Exigir cada vez mais. Então, se há um estímulo, logo daqui a algum tempo, esse mesmo estímulo não causa a mesma sensação de prazer e satisfação. Então, ele sempre vai precisar de estimular mais. E pode ser que o erótico, na hora errada e da maneira errada, seja um caminho, né? Seja um caminho para isso. Olha só, Luciana, temos aqui uma participante muito especial participando com a gente. É a Priscila Bels. Ela esteve com a gente aqui no início da semana. Esteve essa semana com a gente. Ela fala o seguinte, assistindo Conexão com um assunto muito importante e atual. Grande abraço para minha amiga Thalita. Um abraço para você, viu? Parabéns pelo programa mais uma vez. Pastor Tiago, aqui hoje vai ser basicamente o Sem Tabus com a Darley Alves, viu? Temos uma pergunta já de um internauta aqui para você. A pergunta é a seguinte, gostaria de saber do pastor se conversas picantes em chats podem ser consideradas pornografia. E se a pessoa, no caso aqui, é casada ou tem um relacionamento, é motivo para divórcio ou, de repente, é considerado uma traição. Isso é interessante porque tem gente assim, não estou visualizando, né? Só estou conversando. Então, pode estimular o imaginário, assim, é considerado pornografia também? É um caminho errado? A estimulação do imaginário não creio que seja pornografia, porque a própria palavra define pornografia como sendo algo que você... visualiza, visualiza. Mas não dá para negar que o conteúdo picante das conversas cria quadros mentais que não são sexualmente saudáveis também. E de alguma forma isso também fere aquilo, falando já que veio pergunta para mim, então eu vou falar pensando na Bíblia. Mateus 5:28, Jesus disse, aquele que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou com ela. Então, ou seja, já caracteriza essa conversa picante com uma outra pessoa, mas já caracteriza uma traição, uma quebra desse compromisso que tinha com uma outra pessoa. Então, caracteriza uma traição, mas talvez não seja a pornografia, mas não dá para negar que existe um comportamento sexual pouco saudável nessa conversa. Agora, Luciana, a gente vai ter que ir para o intervalo agora, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês pensarem já no intervalo, ok? Já quer causar antes do intervalo, né, Chapolin? Porque tem a ver, eu vou pegar o ganchinho no que você falou, que nem fala a Bíblia, se você olhar com intenção impura para uma outra mulher, tudo bem. Mas a pergunta é a seguinte, a do Adriano, ela é de Caxias do Sul. Olhar fotos do meu cônjuge em posições e trajes sensuais, isso é pornografia?
Isso é errado? Essa aí? Essa aí veio do Sem Tabus, viu? Essa veio do Sem Tabus. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, a gente volta já já. Sai daí não.